Guru Nanak questionava sacerdotes ainda criança antes de saber ler e viajou milhares de quilômetros para debater com yogis, reis e estudiosos. Um homem sumiu em um rio por 3 dias, enquanto todos achavam que ele havia se afogado. Quando voltou, sua primeira frase abalou a Índia: não há hindu, não há muçulmano. Esse não era apenas mais um pregador, ele foi o homem que iniciou o sikhismo, e sua história não é apenas sobre religião, porque depois daquele momento nada na Índia seria como antes. Esta é a vida e os ensinamentos de Guru Nanak, um homem que iniciou o sikhismo, uma religião praticada por 30 milhões de pessoas ao redor do mundo. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Ganon. Obrigado por estarem aqui novamente nesta tenda. Todo domingo, exploramos histórias interessantes e polêmicas de religiões do mundo todo e de todas as épocas. Para sempre, sim. Tento entender no que cada pessoa deste grande e belo planeta realmente acredita. E claro, este programa não seria possível sem você, o espectador, mas, mais importante ainda, o homem por trás dos botões, o próprio grego maluco. Christos Bacpadapedos, pessoal. Uma salva de palmas pro Christos, que legal. Eu nem falei nada pra vocês, cristãos. Eu só estava pedindo pra ele aplaudir, e aí vocês entraram, estragaram o próprio aplauso, cara. Vamos lá, não temos tempo pra isso tudo. Beleza, pessoal. Hoje vamos falar sobre Sikh, também chamado de Sikhismo no Ocidente, com foco em Guru Nanak, que iniciou tudo isso. Tenho alguns avisos. Não cresci na tradição Sikh, então se eu errar ou pronunciar algo errado, peço desculpas. Faço o meu melhor. Comentem e me corrijam se necessário. O objetivo deste programa é baseado na minha filosofia de que, para compreender um povo ou cultura, é necessário entender o Deus que eles adoram. Mesmo sem ser religioso, se cresceu nessa tradição de fé, as histórias dos gurus provavelmente já fazem parte de você. Se você cresceu nos Estados Unidos da América, há traços de cristianismo em você. No Oriente Médio, provavelmente de islamismo. Isso permanece em você. E se você pratica, quero dizer, mais poder pra você, sabe? Eu acho que é simplesmente incrível isso. Há tantas pessoas com quem eu interajo diariamente e eu quase não sei nada sobre o que elas acreditam. A filosofia delas sobre o mundo. O que elas acham que é o nosso propósito aqui na Terra. De onde elas acham que viemos. Pra onde elas acham que estamos indo. Acho que entender a filosofia religiosa dessas pessoas me ajuda a me conectar melhor com elas. Em Nova York, é provável que você conheça alguém que seja um Sikh praticante. Se você encontrou alguém com o sobrenome Singh ou Kaur, provavelmente tem ancestralidade Sikh. Talvez já tenha visto um motorista de Uber com turbante, chamado Pug. Talvez você veja esse cara e pense, eu me pergunto no que ele acredita. Ele pode ser muçulmano, pode ser indiano, e talvez ele seja indiano. Mas é bem provável que ele siga os gurus. Para entender melhor as pessoas ao seu redor, conheça Guru Nanak, o homem que começou tudo. A história se passa em 1469, quando o mundo era bem diferente e Colombo ainda não tinha ido à América. Livros eram novidade, pois a imprensa surgira recentemente e ideias começavam a se espalhar. Se quisesse enviar uma mensagem, precisava colocá-la em um cavalo e torcer. Na Índia, naquela época, a situação política começava a desmoronar. O sultanato de Delhi estava desmoronando, com governantes locais agindo livremente e a sociedade se tornando cada vez mais rígida. Então, se você nascesse em uma certa casta, era isso pra você, certo? Isso determinava o que você podia fazer, com quem podia se casar, até mesmo sabe de qual poço você podia beber. E também havia esse tipo de rivalidade entre hindus e muçulmanos. Sem trocadilhos, desculpa, hindus. Eles viviam próximos uns dos outros, negociavam entre si, mas sempre existia essa tensão subjacente. E foi nesse contexto que nasceu o nosso homem, Nanak. Ele nasceu em Talwandi. Seu pai, Metikalu, era contador local. Não era rico, mas tinha muito respeito na comunidade. E a mãe dele, Tripta, era daquelas pessoas que todo mundo amava porque ela estava sempre ajudando e sendo gentil com os outros. Família normal e levava uma vida bem normal, exceto que esse bebê não era nada normal, disse a parteira. Ele não chorou ao nascer, apenas observou a sala como se absorvesse tudo. Ele nasceu em uma família hindu, como muitos na Índia na época. E um sacerdote da família do hinduísmo basicamente olhou para o mapa astral dele e disse: "Esse garoto será honrado por hindus e muçulmanos, e reis se curvarão a ele." E para as pessoas que ouviram isso, parecia uma loucura, né? Era tipo aquela coisa típica, sabe? De tia indiana dizendo: "Meu bebê é o melhor. Ele vai estudar em Harvard, nem se preocupe, ele vai ser médico, sabe?"
Era desse jeito, eles pensavam. Tudo bem, é só uma mãe falando isso, né? Esse é um vilarejo onde a maioria das pessoas nunca viajou mais do que alguns quilômetros de onde nasceram. Mas mesmo quando era criança, Nanak fazia perguntas que deixavam até os adultos ao redor desconfortáveis, enquanto as outras crianças estavam brincando. Ele observava as famílias das castas baixas vivendo na periferia e questionava por que alguns não podiam usar o mesmo poço. Ele perguntava aos mais velhos: se Deus nos criou, por que uns são considerados superiores e outros inferiores? E como você pode imaginar, as pessoas ao redor dele diziam: ah, é assim que as coisas são. Só sabe, continue, só vá brincar, sabe, vá embora. Como diz a lenda, o primeiro dia dele na escola virou uma história lendária. Na aldeia, o professor tenta ensinar o alfabeto às crianças. Ela fala A e pede para Nanak repetir. Porém, o menino de 5 anos explica que A simboliza o único Deus digno de adoração. O professor diz: estamos aprendendo as letras agora. Não é literalmente A, mas esse é o equivalente. E Nanak basicamente diz: mas qual é o sentido das letras se não entendermos sobre o que realmente vale a pena escrever? Consegue imaginar o primeiro dia de aula? Uma criança pequena já firme perguntando: ei, o que estamos escrevendo? Para que servem essas letras? Se a gente nem sabe sobre o que realmente está falando. Então, os pais dele não sabiam muito bem o que pensar dele, e quando ele fez 9 anos, eles organizaram essa cerimônia hindu tradicional conhecida como Upanayana. Isso acontece quando meninos hindus recebem o fio sagrado no peito, uma cerimônia importante de passagem para a vida adulta, com toda a vila convidada. O sacerdote vai colocar o fio de algodão, mas Nanak diz: espera, esse fio vai sujar e quebrar. Se for me dar um fio sagrado que seja de compaixão e verdade, do tipo que não se rompe. O sacerdote só fica ali parado, segurando o fio e dizendo: então, você quer o fio? O pai de Nanak está envergonhado e a mãe não sabe se sente orgulho ou preocupação. E toda a aldeia tá assistindo esse garoto de 9 anos basicamente rejeitar uma das tradições mais importantes deles. Como você pode imaginar, isso deixou um impacto duradouro em todos na aldeia. Depois, a outra história infame, a da cobra. Nanak deveria cuidar do gado da família, mas adormeceu sob uma árvore e as vacas se afastaram e começaram a comer as plantações. Pertencentes a um senhorio chamado Raibular, alguém conta a ele esperando que fique furioso, mas ao chegar lá, Raibular vê uma enorme cobra com o capuz aberto sobre o rosto de Nanak, protegendo-o do sol forte. Como um guarda-chuva, a cobra fica até Nanak acordar e depois vai embora. Raibular, muçulmano na época, percebeu que o garoto tinha proteção divina e tornou-se um de seus primeiros apoiadores. Mesmo assim, o pai de Nanak insistia que ele se interessasse só por coisas práticas. Ele lhe deu 20 rúpias, valor alto para eles na época, e disse para comprar mercadorias e revender. Talvez aprender sobre negócios e virar comerciante ou vendedor, Nanak pega o dinheiro, vai à cidade e o que faz? Ele compra comida para homens santos famintos sem nada. Quando Nanak volta sem nada, seu pai se irrita e pergunta onde está a mercadoria. Nanak responde calmamente que fez o melhor negócio possível. Que investimento é melhor do que alimentar quem passa fome? Ele chamou isso de Satya Sauda, a verdadeira barganha. E de alguma forma o pai dele não conseguiu realmente argumentar contra essa lógica, mesmo que obviamente quisesse. Então, quando Nanak completou 18 anos, seus pais arranjaram um casamento com uma garota chamada Sulakni. E isso era uma tradição normal. Casamentos arranjados eram simplesmente como as coisas funcionavam naquela época e até hoje em algumas partes da Índia. Mas aqui está o detalhe. Acabou sendo uma combinação realmente ótima. Sulakni não se importava se ele orasse por horas ou desse seus bens aos pobres, mesmo sem entendê-lo totalmente. Ela sabia da missão dele e com o tempo tiveram 2 filhos, Sri Chand e Lakshmidas. Para sustentar a família, Nanak trabalhou como estoquista em Sultanpur para um governador local, mostrando generosidade também no emprego. Às vezes ele dava mais grãos a alguns clientes, dizendo que Deus via tudo e não podia enganar ninguém. O chefe dele não se importava, pois todos confiavam e queriam negociar com Nanak. No tempo livre, ele se reunia com amigos para discutir temas espirituais. Um deles era Mardana, músico muçulmano que tocava rabab. E essa amizade em si já era um pouco incomum, né? Hindus e muçulmanos juntos, fazendo música, conversando sobre Deus, era algo muito íntimo para a cultura da época. Mas eles simplesmente se deram bem. E então, em 1499, quando Nanak tinha 30 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Ele seguia uma rotina matinal, geralmente tomando banho em rios próximos. Um dia, foi ao rio Kalibayan com Mardana.
E ele deixa suas roupas na margem do rio e simplesmente entra na água e então desaparece. E seu amigo, esse músico muçulmano chamado Mardana, está esperando, e esperando, e esperando. E ele começa a procurar e olhar ao redor, e começa a pedir ajuda, e eles encontram as roupas. Nada de Nanak por 3 dias. A cidade toda o procura. Alguns entram e nadam no rio. Sua esposa e seus pais recebem a notícia. Todos ficam tristes ao pensar: meu Deus, Nanak morreu. No 4º dia, ele sai da água calmamente. Mas algo está diferente nele. Seu rosto parece um pouco diferente. Seus olhos têm uma profundidade que as pessoas nunca tinham visto. Agora as pessoas correm até ele com perguntas e ele responde levantando a mão com as palavras famosas. Nakoi hindu, nakoi musliman, não há hindu, não há muçulmano. No começo, as pessoas pensaram que talvez ele tivesse se afogado e, sofrido algum dano cerebral. Mas, enquanto ele explicava, elas perceberam o que ele queria dizer. Ele não estava rejeitando a religião. Ele só estava dizendo isso. Esses rótulos que colocamos em nós mesmos, essas divisões que criamos em nossa sociedade, não importam. Para Deus, o divino não se importa se você é hindu ou muçulmano. Deus olha para o seu coração. Não é como um carimbo no passaporte ou identidade. Desde então, a vida dele mudou. Largou o emprego. Ele doou tudo e avisou a família que precisava viajar para divulgar sua mensagem. Mardana até topou ir com ele, o que foi grande, já que seriam anos viajando por vários lugares. Eles eram desconhecidos, sem pertences e dependiam de estranhos para comer e se abrigar. E a primeira grande jornada deles os levou a Kurukshetra, que foi onde Krishna entregou pela primeira vez o Bhagavad Gita ao guerreiro Arjuna. Durante o eclipse solar, milhares de peregrinos entravam nas águas sagradas, crendo que isso lavava seus pecados. Perguntaram a Nanak por que ele não participava do ritual do banho durante o eclipse, um momento considerado importante. Ele diz: a verdadeira peregrinação é interna. Deus não está na água, mas na sua maneira de viver. Depois ele foi para Haridwar, onde havia um ritual em que os peregrinos jogavam água em direção ao leste como uma oferenda aos seus ancestrais falecidos. Nanak jogou água para o oeste e, ao irritar o sacerdote, disse: estou regando meus campos em Punjab. Se sua água chega ao céu, a minha chega às plantações, certo? E o ponto era óbvio: o ritual sem compreensão não tem sentido. E então, em Varanasi, a cidade hindu mais sagrada, ele debateu com estudiosos que ficaram impressionados com o quanto ele sabia, mas confusos com suas interpretações. Quando mencionaram o poder purificador do Ganges, ele questionou se o rio realmente purifica quem nele se banha. E quanto aos peixes que vivem lá permanentemente, eles são as criaturas mais sagradas de todas, meio que uma provocação, na verdade, um ponto interessante. Então, ele visita o templo de Jagannath em Puri e assiste à cerimônia noturna, onde sacerdotes balançam lâmpadas douradas diante da divindade Jagannath, uma forma do deus hindu Vishnu. Em vez de se impressionar, ele criou sua própria versão na hora. Ele diz: o céu é a bandeja, sol e lua são lâmpadas, estrelas são pérolas, o vento traz incenso e a floresta oferece flores. Este é o verdadeiro culto para Deus, é bem profundo. Depois sua segunda jornada vai ao sul, até Tamil Nadu e Sri Lanka. Era um caminho longo, eram regiões diferentes. A maioria dos indianos do norte nunca viu outros idiomas e costumes. Era ainda mais brutal que no norte. Nanak comia comida feita por famílias Dalit. A família Dalit pertence à casta mais baixa, conhecida como intocáveis. E ele fazia refeições com pessoas de todas as castas juntas. Ao ser criticado, ele afirmou que Deus não criou pessoas superiores ou inferiores. Isso é invenção humana. No Sri Lanka, ele conheceu um rei local que perguntou o segredo de um bom governo e Nanak contou a ele. Um rei deve ser como uma árvore, oferecendo sombra e abrigo a todos. Sem favoritismo, a justiça deve brilhar para todos igualmente, assim como o sol. A terceira jornada foi talvez a mais brutal fisicamente. Ele foi ao norte, rumo ao Himalaia, um dos terrenos mais desafiadores do mundo. Estamos falando de caminhar em altitudes onde respirar é difícil, cruzando vales montanhosos com clima ou tempestades que podem ser fatais. Na Caxemira, encontraram mosteiros budistas onde monges preservaram antigas técnicas de meditação. E essas não eram as discussões confortáveis de templo que ele tinha nas planícies. Eram conversas com pessoas que passaram décadas em cavernas nas montanhas, sobrevivendo com pouco e dedicadas a transcender a existência física. Em um dos mosteiros visitados, monges não falavam há anos e se comunicavam só por gestos e bilhetes. Mas os encontros mais intensos foram com os chamados yogis em lugares como Sumar Parbat, e esses não eram yogis comuns.
Alguns mantinham a mesma postura meditativa há anos, enquanto outros desenvolveram poderes impressionantes. Segundo relatos, conseguiam controlar a temperatura do corpo e sentar nus na neve. Eles reduziam os batimentos cardíacos quase à morte e sobreviviam meses sem comer. Nanak encontrou um Siddha em uma caverna remota, alguém que dominava o estado de iluminação. Essa pessoa dizia viver só de ar e meditação, sem comer sólidos há mais de 10 anos. O cara era tão magro, quase esquelético, mas ainda estava vivo. E ele desafiou Nanak: "Você fala em encontrar o sentido da vida, mas veja o que conquistei com a renúncia total. Homens casados com emprego podem atingir esse nível de realização?" A resposta de Nanak virou um de seus principais ensinamentos. Irmão, você dominou seu corpo, mas já venceu seu orgulho? Você renunciou ao mundo, mas ainda se apega à própria renúncia? O verdadeiro yogi não precisa provar nada, nem para si mesmo. Outro Siddha, um desses homens santos meditativos do Monte Kailash, teria mostrado seu poder levitando metros acima do chão. Uma multidão de peregrinos ficou boquiaberta. Mas Nanak observou calmamente, e então ele disse: "Isso é impressionante. Você pode levantar seu corpo no ar, mas consegue levantar alguém que caiu no desespero? Consegue animar o espírito de uma viúva sem comida para os filhos? Esse é o verdadeiro milagre que o mundo precisa." Esses debates nos retiros nas montanhas eram únicos. Esses yogis não buscavam debates teológicos ou mudanças sociais, mas sim transcender as limitações humanas. Eles viam a espiritualidade engajada de Nanak como acomodação, aceitando menos que o ideal. Essa realização suprema, esse escape definitivo da realidade, foi tema de uma discussão intensa que durou 3 dias. Um grupo de yogis realizados defendeu que apenas o total afastamento da Maya é necessário, que é basicamente a ideia sânscrita ou a ideia hindu em sânscrito para algo como a ilusão da realidade. Isso incluía todos os relacionamentos e responsabilidades, só com esse afastamento total se alcançava a verdadeira libertação. Eles tinham escrituras e séculos de tradições os respaldando, então achavam que tinham um argumento muito forte. A resposta de Nanak foi novamente perfeita e inteligente. E se Maya não for inimiga nem o mundo uma ilusão, mas uma sala de aula para aprendermos? O chefe de família que educa com amor, trabalha honestamente e serve ao próximo pode praticar mais yoga que quem medita sozinho. Considerando sua iluminação, até alguns yogis concordaram, balançando a cabeça. E essa ideia de que, você sabe, a vida comum poderia ser um caminho espiritual era radical para a visão de mundo deles, que era de completa renúncia e ascetismo. Apesar dos debates filosóficos, os desafios físicos eram intensos. Nanak e Mardana quase morreram congelados ao serem pegos por uma nevasca em alta altitude. Mardana, mais velho e sem costume com montanhas, adoeceu gravemente de mal de altitude, obrigando-os a se abrigar por dias em uma caverna. Enquanto se recuperava, sobreviveu só com neve derretida e pouca comida seca. Essa experiência desafiou tudo o que Nanak acreditava sobre Deus. Ele se perguntava: onde está Deus nessas montanhas? Por que isso acontece? Os yogis argumentavam que apenas transcendendo o físico é possível encontrar Deus, pois o corpo seria um obstáculo para essa conexão. Mas Nanak encontrou sua resposta, e como ele e Mardana cuidaram um do outro durante essa crise. O divino estava nas montanhas, na vontade de sobreviverem juntos e na generosidade dos que ofereceram abrigo e comida. Quando voltaram a regiões mais hospitaleiras, ambos estavam profundamente transformados pela experiência. Agora, a quarta jornada de Guru Nanak talvez seja a mais significativa. Ele foi para o coração do mundo islâmico, o que era arriscado, pois um mestre espiritual não muçulmano poderia enfrentar hostilidade nessas terras. Ele chegou ao Afeganistão, debateu com estudiosos muçulmanos e, em Bagdá, dialogou com teólogos eruditos do mundo islâmico. Quando descreveram céu e inferno como lugares após a morte, Nanak afirmou que eles existem aqui mesmo. O céu é lembrar de Deus e servir. O inferno é ser consumido pelo egoísmo. Um dos eventos mais famosos da vida de Nanak aconteceu em Meca, a cidade mais sagrada do Islã. Exausto após a longa jornada, ele deitou-se para descansar com os pés voltados para a Kaaba, o local mais sagrado do Islã. Isso era visto como muito desrespeitoso. Peregrinos acordaram Nanak irritados e pediram que mudasse a posição dos pés. Ele respondeu: "Por favor, aponte meus pés para onde Deus não esteja."
De acordo com a história, quando tentaram mover seus pés, a própria Kaaba parecia girar e permanecia alinhada com seus pés. Não importava para que direção o apontassem. Agora, provavelmente não aconteceu literalmente, mas isso não muda o significado. A história transmite perfeitamente a mensagem de que Deus não está confinado a um único lugar, edifício ou direção. Deus está ao nosso redor, no mundo em que vivemos. Então, após 20 anos de viagens contínuas, percorrendo milhares de quilômetros, conhecendo e debatendo com inúmeras pessoas, Nanak retornou ao Punjab. Ele passava dos 50 barba branca e rosto enrugado. Mas em vez de se aposentar, ele fez algo completamente novo. Ele fundou uma cidade chamada Kartarpur, às margens do rio Ravi, e criou o que hoje reconhecemos como o primeiro Gurdwara, local sagrado de adoração Sikh, similar a uma igreja no Sikhismo. Esse lugar não era só moradia, mas exemplo do que ele ensinava. Pessoas de diferentes castas, religiões e origens viviam e trabalhavam juntas. A comunidade foi fundada em 3 princípios: lembrar de Deus, trabalhar honestamente e compartilhar com os outros. O mais revolucionário era o langar, cozinha comunitária onde todos comiam juntos no chão, independente de quem fossem. Em uma sociedade onde compartilhar comida era regido por uma complexidade incrível e regras sobre casta, religião e política, isso era algo explosivo. Brahmanes e intocáveis, hindus, muçulmanos, ricos, pobres, todos sentados nas mesmas fileiras, comendo da mesma cozinha. Há até uma história do imperador Akbar visitando Guru Nanak quando o imperador mogol chegou em 1598 com toda a sua comitiva real. Falamos de guardas, cavalos e todo o aparato. Ele queria tratamento especial, audiências privadas com sábios e uma grande recepção, como de costume. Akbar foi levado ao salão maior e informado de que todos, até imperadores, comiam na cozinha comunitária antes de ver Guru Nanak. O notável é que Akbar não só tolerou, mas se comoveu com a experiência e, após a refeição, encontrou-se com Nanak. Ele disse: "No meu tribunal disputavam para sentar perto de mim. Aqui, disputam para servir aos outros." Ele ofereceu terras e dinheiro para expandir Kartarpur, mas Nanak recusou, afirmando que a comunidade seguiria autossuficiente. Kartarpur oferecia tudo à comunidade. O assentamento foi erguido ao redor de um pátio central chamado Chouk, onde ocorriam as orações diárias. Próximo dali, uma casa de hóspedes com quartos simples recebia os visitantes, sejam ricos ou apenas homens santos errantes. O Gurdwara era uma estrutura simples, sem o mármore e ouro das versões posteriores, apenas um prédio branco onde a comunidade se reunia 2 vezes ao dia. O que tornava especial não era a arquitetura, mas o fato de que qualquer pessoa podia entrar, qualquer pessoa podia participar, e qualquer pessoa podia até conduzir as orações se tivesse algo significativo para compartilhar. Kartarpur era uma comunidade comum, com pessoas cultivando, trabalhando e mantendo os prédios. O próprio Nanak trabalhava nos campos, mostrando que líderes espirituais também fazem trabalho físico. As manhãs começavam com orações comunitárias, os dias eram dedicados ao trabalho produtivo e as noites eram voltadas para discussões sobre como melhorar a comunidade. Com o envelhecimento de Nanak, surgiram dúvidas sobre sua sucessão. Seu filho mais velho, Sri Chand, era visto como o principal candidato. Ele era espiritual como o pai, mas Nanak observava Bailana, discípulo que se destacou após anos de serviço altruísta. Lana iniciou-se como seguidor da deusa Durga. Por fim, ele aceitou o caminho de Nanak, que o renomeou Guru Angad, parte de mim, e o escolheu como sucessor. Isso definiu que a liderança Sikh dependeria do mérito espiritual, não de herança. Angad manteve o legado de Nanak. Enquanto acrescentava suas próprias contribuições, ele desenvolveu e padronizou o alfabeto Gurmukhi, o que deu aos Sikhs uma identidade escrita distinta e tornou os ensinamentos espirituais mais acessíveis. Expandiu o langar, assegurando acesso às cozinhas comunitárias a todos, sem distinção de casta ou status. Ele criou a arena de luta livre, onde Sikhs treinavam, praticavam exercícios, disciplina e luta. E em setembro de 1539, quando Nanak tinha 70 anos, espalhou-se a notícia de que ele estava envelhecendo e sua saúde estava piorando. Isso fez pessoas de vários lugares viajarem para vê-lo, talvez pela última vez. Tanto os seguidores hindus quanto muçulmanos se reuniram e começaram discussões sobre os preparativos do funeral. Os hindus queriam a cremação, pois isso está de acordo com suas crenças, e os muçulmanos queriam o sepultamento. Cada grupo dizia que ele fazia parte de sua cultura e tradição, reconhecendo essa disputa. Nanak reuniu os grupos e pediu que hindus pusessem flores à sua direita e muçulmanos à esquerda.
Ele disse que o grupo cujas flores ficassem frescas à noite poderia fazer o funeral conforme sua tradição. Ele se deitou, cobriu-se com um lençol e fechou os olhos. Pela manhã, seu corpo sumira. Ambos os conjuntos de flores estavam frescos. Hindus cremaram suas flores, muçulmanos as enterraram, mesmo na morte. O homem que sempre quebrou barreiras fez uma última declaração sobre como essas divisões são inúteis. Mas a morte de Nanak, em 1539, não foi o fim da história, e sim do primeiro capítulo. O movimento dele não acabou com sua morte, mas evoluiu de ensinamentos individuais para algo maior e mais organizado, o Sikhi ou Sikhismo. E tudo isso começou com um cara fazendo uma pergunta para ele: e se nada disso realmente importar para Deus? E se o Criador não se importar se você é hindu, muçulmano, de qual casta você é, se é de alta ou baixa casta, rico ou pobre? E se a única coisa que importa é como você trata as outras pessoas, e se você se lembra de que existe algo maior do que o seu próprio ego? Em Kartarpur Sahib, Paquistão, há atualmente 2 memoriais lado a lado. Um indica um samadh, local de cremação para hindus e sikhs, e o outro um túmulo muçulmano. Os 9 gurus seguintes, ao longo de 200 anos, contribuíram mantendo a mensagem central de Nanak. Guru Angad, como dissemos, criou esse alfabeto e fundou escolas. Guru Amar Das ampliou o sistema Langar e combateu práticas como o sati, a queima de viúvas. Mulheres viúvas frequentemente eram mortas. Guru Ramdas fundou Amritsar e construiu o Templo Dourado. Depois, Guru Arjan compilou a primeira coleção oficial de hinos, chamado Adi Granth, depois integrado ao Suru Granth. Sahib é o Guru Eterno, o livro que reúne todos os ensinamentos dos gurus. Mas isso não é tudo. Na verdade, temos um episódio completo que cobre a jornada de todos os 9 gurus que vieram depois dele. Então, se você gostou deste, não deixe de conferir na descrição abaixo. E isso é tudo que Ediada sabe sobre o cara que começou o Sikh. Agora devo dizer, talvez não seja tudo. Provavelmente há muito mais, especialmente se você pratica o Sikh. Você deve estar pensando, espera aí, tem muita coisa que você deixou de fora. Claro, isso aqui é só uma introdução ao Guru Nanak. Quero dizer, eu sempre fico tocado por esse tipo de história desses homens santos errantes que meio que rejeitam a rigidez da estrutura ao redor deles e buscam a verdade suprema. Acho que é mais ou menos onde estou na minha jornada espiritual. Sou católico, amo Deus e sou monoteísta. Acredito que as pessoas e Deus são bons, e a meditação também me faz muito bem. E aí, sabe, não ficar preso naquele espiritualismo rígido. Conforme eu fui aprendendo sobre mais religiões, eu simplesmente fui aprendendo. Parece que as pessoas falam sobre coisas semelhantes. Não digo que todas as religiões levam ao mesmo lugar, mas sinto que Deus é tão fora do nosso entendimento das histórias que podemos compartilhar e escrever. Então eu não sei. São histórias como essa onde esse cara meio que rejeita tudo e diz: ei, siga a Deus e seja bom com as pessoas. Eu acho que isso é algo muito fácil para muita gente aceitar, o que faz todo sentido do porquê isso se tornou, sabe, uma religião tão difundida, especialmente na região de Punjab, de onde ele é, eu não sei. Sempre me emociono com essas histórias e penso que devo focar mais em ser bom com as pessoas. Passo tanto tempo meditando e fico assim, eu sinto que estou perdendo o sentido se eu não estiver realmente ajudando as pessoas ao meu redor, sabe? E na verdade, eu aprendi uma ótima história com um imã, um líder espiritual muçulmano. Ele compartilhou essa história. Porque às vezes, sabe, em Nova York, pessoas em situação de rua vêm até você e dizem: ei, você tem $1? E eu sempre fico eu não dou, porque eu penso: bom, se eu der dinheiro pra esse cara, e se ele gastar com coisas erradas, tipo drogas ou álcool? Vi um imã dizendo algo profundo: não damos dinheiro para pessoas em situação de rua porque pensamos, e se usarem para coisas ruins? Mas com que frequência Allah nos dá dinheiro que a gente usa para coisas impróprias, né? A gente gasta com carros, a gente gasta com, sabe, álcool, a gente gasta com, sair para se divertir, tênis que a gente não precisa, e aí fica aquela dúvida: será que isso é realmente muito melhor do que esse cara gastar com algo que ele não precisa? Quem sou eu para dizer isso? Acho que mereço o sucesso ou riqueza de Deus sem motivo, mas os outros não. Não sei, é um conceito interessante. Acho que preciso melhorar ao lidar com as pessoas e ajudar os oprimidos. Eu não sei, sinto que isso é algo em que, nos meus anos mais recentes, eu não tenho me concentrado tanto. Depois de ler sobre Guru Nanak, me sinto inspirado a fazer algo na minha vida. Quero iniciar uma instituição de caridade, mas ainda não sei como, o que fazer ou para quem doar. Só sinto que seria algo legal, pois as coisas vão bem. Tenho um filho e uma esposa para cuidar. Mesmo assim,
Penso que colocar $1 por dia já ajudaria de alguma forma. Não sei. Se conhecerem alguém para iniciar uma instituição de caridade, avisem. Quero participar. Cristos, o que acha sobre Guru Nanak? A sabedoria é simplesmente inacreditável. É fogo, né? É muito prático. É tipo, seja bom com as pessoas ao seu redor, sirva as pessoas, compartilhe riqueza. Tudo isso é falso. Apenas foque em ser bom com quem está ao seu redor. Essas histórias me fazem refletir. Se deixei algo passar ou se você está doente, me avise. Se cresceu nessa fé, gostaria de aprender mais, como você pode ver. E se você não cresceu nessa tradição de fé, se você é muçulmano, se você é cristão, se você sabe algo completamente fora disso e nunca ouviu isso antes, o que você aprendeu? Você viu algo que se sobrepõe à sua própria filosofia pessoal ou à religião a qual você pertence? Por favor, deixe um comentário. O comentário mais votado neste vídeo vai ganhar um brinde. Esse é o meu retorno até agora. É o que eu posso fazer. Eu posso dar brindes para as pessoas. Um dia farei algo melhor, mas por enquanto são esses brindes. O comentário mais votado será conferido depois de alguns dias no YouTube e Spotify. Leio todos, então diga o que acha. Confira o History Camp e o Camp Gagnon, onde entrevistamos pessoas interessantes. E você também pode me ver na estrada, markgagnonlive.com. Vou ver vocês em todos os shows ao vivo. Infelizmente é excelente, muita gente realmente gosta do show. Venha e inscreva-se no canal. Todo domingo lançamos episódios sobre religiões do mundo. Busco entender no que todos aqui acreditam. Sempre defendo que a vida é melhor com fé e agradeço por acompanharem mais um episódio do Acampamento da Religião. Vejo vocês no próximo domingo. Que a paz esteja com vocês. Aviso rápido. Fãs do Acampamento Gagnon ou da religião, temos uma ótima notícia. Lançamos o Acampamento da História. Este é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você provavelmente conhece Benjamin Franklin, eu não sei, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interessantes da história e provavelmente aprendeu sobre eles na escola. E eles eram bem chatos, mas não aqui. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Vou explorar a fundo os relacionamentos interessantes, estranhos e secretos da sociedade envolvendo esses homens famosos e influentes do nosso passado. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você. Mas esses episódios também vão sair por lá. Dê uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.